De volta aqui no Além da Notícia, já pegou seu smartphone, já passou mensagem para outras pessoas acompanharem o nosso programa de hoje, já pegou o telefone, bateu na janela da vizinha, você que está acompanhando a Canção Nova, o tema é publicidade infantil, qual o futuro das nossas crianças, mas qual o nosso presente? O doutor me fazia aqui uma questão agora, ele citou uma frase que eu vou repeti-la. Viver é trabalhar para comprar, é trabalhar para consumir, é trabalhar para a gente ter. Boa frase essa, boa questão essa que o senhor nos fez aqui no intervalo. E essa é uma questão muito importante que a gente possa fazer nessa discussão para localizar o tema, né? Porque a publicidade infantil, ela faz parte de toda uma discussão, como eu comentei no começo, da sociedade de hiperconsumo. Todos nós estamos imersos nessa sociedade que vende para a gente, é uma ideia que é vendida, porque a publicidade não vende só produtos, ela vende valores e estilos de vida, de que a gente precisa trabalhar para comprar as coisas. E a gente esquece muitas vezes do fundamental. Eu citei aquele sociólogo Gilles Lipovetsky, o livro dele se chama Felicidade Paradoxal. O que significa isso? A gente tem acesso aos itens e os produtos da modernidade, mas continua uma infelicidade, uma felicidade que não é saciada. Uma insatisfação. Uma insatisfação, uma felicidade que não é saciada plenamente. Porque logo depois eu compro um celular, daí vem o número 3, depois o 4, o 4A, depois o 4B, o 5C, e a gente vai ficando nessa roda. E já está todo mundo esperando o 7, tá? Justamente, a gente fica nessa roda de que eu trabalho para comprar e se eu não tiver para comprar, eu vou ficar insatisfeito, e se eu ficar insatisfeito, minha vida acabou. Mas cadê o tempo de qualidade em família? Cadê as opções grátis? Cadê, a gente ter espaços públicos, aproveitar os espaços públicos da minha cidade para ter um momento gratuito com a minha família e com qualidade? Qual que é hoje o passeio mais querido de todo mundo? É shopping. Isso é muito triste, porque a gente tem espaço público, natureza disponível, e estudos da neurociência apontam que para o desenvolvimento da criança e do próprio ser humano, é melhor você passar um tempo de qualidade em meio à natureza. A gente esqueceu dos espaços verdes, dos espaços públicos, e nosso passatempo está sendo onde? O shopping. Eu quero entrar nessa questão, doutora. Aí vai também do senso crítico dos adultos, que parece que não percebe tudo isso que a gente acabou de escutar aqui. Ou se percebe, parece que não tem forças para buscar isso. Onde está a reação dos adultos diante dessa publicidade de tudo que existe? É no metrô, é no trem, até andando de bicicleta, é nas ruas, para onde você olha. Se você chega em Nova York, você fica doido olhando para o céu o tempo todo. Você tromba com quem está na sua frente, você fica olhando para os lados o tempo inteiro. Onde é que está o senso crítico dos adultos que se sabe dessa verdade, mas não reage, não vive, não busca isso que a gente acabou de ouvir? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as crianças elas são hipervulneráveis à publicidade e os adultos são vulneráveis, né? Então, a gente não está descolado disso também. Essa publicidade também tem uma ação sobre nós adultos e por mais que a gente acredite que nós somos imunes desse tipo de quase uma hipnose, nós não somos, né? Então, esse massacre que a publicidade faz no mundo atualmente, da sociedade de consumo, nós também, adultos, somos muito vulneráveis a ele. E a gente acaba ficando sem forças mesmo, porque a gente está insatisfeito também, a gente também está querendo consumir, né? E essa questão da insatisfação, ela é tão forte que ela é, na verdade, a principal o principal sentimento que a publicidade usa para nos gerar, né? Assim, eles fazem a gente querer o produto 6 e assim que eu compro, 6 meses depois ele lança o 7. Não existe uma pessoa que dá conta de estar atualizado com todos os produtos de última geração. Então, essa insatisfação, aquele ela que está dá conta, coitado, né? Porque ele já é vítima. E ele está insatisfeito também, né? A gente compra a ideia de que a gente vai estar satisfeito com aquele bem material, mas na hora que ele chega na nossa mão, a gente não está satisfeito. Então, o adulto ele está massacrado por essa publicidade junto com a criança, menos do que a criança, porque ele tem mais senso crítico, ele tem mais capacidade de lutar contra isso, mas também não é uma capacidade plena. Né? Só uma perguntinha. Esse adulto extremamente consumista de hoje, que hoje temos adultos assim, verdadeiramente adoentados pelo consumo, é um sintoma de que isso já vem de longa data, talvez da infância? Pode ser? Pode ser um sintoma e é um sintoma da sociedade inteira, né? Como o próprio doutor Pedro já falou, é uma sociedade de hiperconsumo.
Nós todos estamos vulneráveis a isso. E os efeitos são perversos, né? Porque a gente está falando aqui do efeito na vida em família. Mas e a vida em sociedade, como fica? Nós temos uma questão emergencial para se discutir na sociedade brasileira, que é a questão da violência. Além de uma violência simbólica que a publicidade exerce sobre nós e sobre a sociedade, nós temos uma consequência da violência material. Pesquisas da Fundação Casa em São Paulo apontam que os adolescentes em conflito com a lei, que adentram o sistema do socioeducativo, a motivação para o cometimento do ato infracional é em função de desejo de consumo. Então, qual que é o efeito perverso de uma sociedade de hiperconsumo, de uma publicidade direcionada a um público que muitas vezes não tem os recursos financeiros para prover esse desejo que foi implantado? Como então a gente pode, muitas vezes, colocar a culpa, né, desses adolescentes, como se fossem adolescentes em si perversos ou famílias que não deram conta, se a gente tem uma sociedade inteira dizendo que para ser alguém eu preciso ter alguma coisa. E é isso que a gente aprende quando a gente cresce, né? Especialmente convivendo, assistindo uma série de mensagens comerciais o tempo inteiro, que para ser alguém eu preciso ter alguma coisa. Minha forma de cidadania, de inclusão social é por meio do consumo. Isso é injusto numa sociedade que tem um problema de desigualdade tão grande como a nossa. Doutor Pedro, mas isso se percebe muito claramente na adolescência e na juventude. Sem dúvida. Sobretudo com as revoltas, as iras em família, a incapacidade de lidar com o não dos pais. Tudo isso é um sintoma muito, como o senhor disse, perverso da nossa sociedade atual. Um jovem, um adolescente hoje, é muito difícil saber ouvir um não. Ele não consegue lidar com uma contrariedade, com um desejo não saciado. Mas ao mesmo tempo que ele não consegue lidar com o não, tem uma sociedade dizendo supostamente sim o tempo inteiro para ele. Ou oferecendo para ele alguma coisa. Olha, você para ser alguém tem que ter isso. Sim. Só que como é que ele vai ter se ele não tem nem, muitas vezes, do que é anunciado, são preços exorbitantes, né? Como é que pode toda a sociedade, inclusive, daí a gente vai passando para outro efeito, como pode todo mundo ter tudo se nós vivemos num planeta que tem recursos finitos, recursos ecológicos, ambientais finitos? E chegamos num problema que é a crise ambiental que nós vivemos, né? Agora, o mais importante, a doutora comentou também da questão da obesidade infantil, que é outro efeito gravíssimo do estímulo de publicidade direcionada ao público infantil de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. Nós temos 1 a cada 3 crianças com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade no Brasil, que é considerado isso uma verdadeira epidemia de obesidade infantil. Sabe quando a gente gasta de dinheiro público para combater os efeitos da obesidade no Brasil? 102 bilhões, que é 2,4% do PIB nacional. Por quê? Porque a obesidade traz uma série de consequências junto com ela, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós temos um grave cenário que nós precisamos refletir criticamente e encontrar saídas, e nós temos saídas para isso. Doutora, a senhora falou também, além da obesidade já mencionada aqui, a senhora falou sobre erotização e eu acrescentaria adultização das nossas crianças, graças à publicidade e à própria programação desses meios de comunicação. De que forma se constata isso? É realmente uma constatação? É uma constatação e isso vem desde a publicidade direcionada para bebês, né? E até para os pais dos bebês. Então, se você entra numa loja de brinquedos, em primeiro lugar, você tem uma ala dos brinquedos de menina e uma ala dos brinquedos de meninos, né? Então, você já começa ali a reforçar estereótipos de gênero, né? Coisas de meninas, coisas de meninos. Conforme eles crescem um pouquinho mais, então, crianças de 1 ano, de 2 anos, as pessoas já começam a falar também em namoradinho de fulana, fulana quando crescer vai ser namoradinha de não sei quem, né? Então, a gente já começa aí. E aí entra no universo mais óbvio mesmo da publicidade nos smartphones, nos tablets, na televisão, desenhos animados, né? Bonecas que têm proporções de corpo completamente absurdas, fora da realidade do corpo de uma mulher real, né? A gente tem roupas que são usadas, que tentam mostrar mais certas partes do corpo que são erotizadas, né? Atitudes mais agressivas, às vezes por parte dos meninos, né? Nesse ponto da sexualização. Então, gente, muito cedo, de crianças de pouquíssimos anos e às vezes até meses,
a gente já está induzindo a uma vida afetivo-sexual que é completamente inadequada para aquela idade. Inclusive o vestuário de crianças, quando aparecem nessas propagandas, já é um vestuário meio adulto e sensual. Exatamente. A gente tem, recentemente, ensaio de revista, né, de crianças que estavam mostrando parte do corpo, mostrando meninas mostrando calcinhas, crianças de 6, 7 anos de idade. E tem que ficar claro que isso, quando a criança brinca com os elementos do universo adulto, faz parte de uma relação que ela tem com a família, de se entender como sujeito. Então, quando ela pega o sapato da mãe, os brincos, os colares, isso é brincadeira, é uma coisa. Agora, a partir do momento que isso vira uma forma de expressão da criança no cotidiano, né, em sociedade, daí sim a gente está falando de adultização, que a gente está falando de erotização precoce. Então, é importante a gente diferenciar isso, porque muitas vezes os pais vão reprimir, a criança está brincando dentro de casa, não é isso que a gente está falando. Porque experimentar as coisas da mãe é quase que um processo de identificação que a criança tem, né, com a mãe, com os pais. Isso é saudável, é brincadeira, faz parte da infância, né? Quem não brincou com as coisas do pai, com as coisas da mãe, né, de ficar... Agora, quando isso passa para o cotidiano da criança, a criança vai sair de salto, que ela vai sair de batom, que ela vai para a escola de salto, gente. A criança precisa correr na escola. A escola está limitando, muitas vezes, deixando a criança presa dentro da sala de aula. Uma vez eu ouvi de uma criança, tem um livro de um educador muito famoso, que uma criança está num corredor da escola e está correndo, aí um adulto fala, por favor, aqui não é de lugar de correr. Ela olhou assim, mas aqui não é corredor? Então, só que para uma criança correr no corredor, ela não pode estar de saltinho. E nem de minissaia. E nem de minissaia, nem de calça apertada, que vai limitar os movimentos. Porque nesse momento do desenvolvimento infantil, a criança precisa ser criança. E eu acrescento a essa nossa reflexão agora da erotização precoce, adultização precoce, o namoro precoce, a vida ativa sexual precoce, a gravidez precoce, e aí vem já uma frustração na vida precoce. E é daí que vem já os altos índices também de suicídio entre adolescentes e jovens de hoje. Segundo pesquisas, que eu tenho um programa de rádio recentemente falando sobre suicídio, a gente observava o enorme número de suicídios hoje entre adolescentes e jovens já, por essa insatisfação. Eles estão vivendo uma vida que não é deles. E está errado alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem muitas coisas erradas. Mas nós temos caminhos. E é importante a gente ficar com uma mensagem positiva aqui também, né? Que para a gente está falando aqui é quase uma crise em todos os valores, na crise, mas muitas pessoas, muitos movimentos, tem muitos projetos que já apontam caminhos para a gente conseguir lidar com essa questão do consumismo, da erotização, da perda de valores humanos entre as pessoas. A gente tem que sair do consumismo e ir para o humanismo. Eu até aproveito, doutor, fale sobre o Instituto Alana e o trabalho que vocês fazem, porque é importantíssimo. O Alana é uma organização social, né, uma ONG, que trabalha desde 94 para a defesa e promoção dos direitos da criança no Brasil. Nossa missão é honrar a criança. E para isso a gente tem uma série de diferentes projetos. Um dos projetos que a gente tem é o projeto Criança e Consumo, que traz essa reflexão crítica e contundente com relação à sociedade de hiperconsumo, o impacto disso no desenvolvimento infantil por meio do consumismo infantil. E a gente luta no Brasil para a regulação e para a proibição do direcionamento de publicidade ao público menor de 12 anos de idade. Essa é a nossa bandeira. Agora, nós também temos outros projetos e ações que trazem o lado positivo de coisas que estão acontecendo no mundo que as pessoas já podem buscar. Por exemplo, nós acabamos de lançar o projeto Criança e Natureza. Esse projeto é um projeto belíssimo que traz para as pessoas o resgate do contato da criança com a natureza. A gente perdeu isso. Tem pessoas que moram em lugares belíssimos, como Brasília, por exemplo, que tem parques e o prazer de final de semana é ir num shopping. Não, vamos utilizar os parques, porque a ciência tem demonstrado o impacto positivo do contato com a natureza. Então, quando a gente fala de consumismo, nós temos já o antídoto. Nós temos à nossa disposição, especialmente no Brasil, algo para se colocar no lugar do consumo, que são os passeios gratuitos. Exuberante, a natureza. E a natureza, ela desenvolve na criança uma série de habilidades, porque a criança tem que estar inteira na natureza. Para subir numa árvore, você tem que usar todos os elementos do corpo, os músculos. Para o cérebro é fundamental o contato com a natureza, porque a natureza é tão exuberante que ela estimula de uma série de formas diferentes no nosso cérebro, no nosso equilíbrio, porque o solo não é plano sempre, então você tem que lidar com diferenças de equilíbrio, uma série de benefícios, e isso é gratuito.
está à nossa disposição. A gente pode sair num parque, numa praça, buscar. Daí eles vão falar, não, mas a praça aqui do meu bairro é horrível. Vamos se juntar como comunidade e reformar essa praça. Faça um convite a todo mundo a escolher uma praça do seu bairro e revitalizar, ocupar esse espaço que é público, que é nosso. Então aí está um caminho que a gente estimula que as pessoas reocupem a natureza, né? Que levem a criança para a natureza ao invés de um shopping, por exemplo. Agora, uma ação que a gente tem chama a Feira de Trocas de Brinquedo. Por que para brincar a gente precisa de um brinquedo novo? Por que a gente não pode trocar brinquedos, ou um livro, trocar livro? Então a gente estimula que no Brasil inteiro as pessoas se organizem, especialmente no Dia das Crianças, e ao invés de comprar algo novo, gastar recursos em brinquedos que muitas vezes vão ser utilizados pouco pela criança, que ela encontre amigos para que a gente chama de uma economia compartilhada e criativa, troque brinquedos. Isso é o novo. Isso é uma nova forma de se relacionar e é algo que vai trazer um impacto muito significativo para a sociedade. Inclusive, no Dia das Crianças, isso aconteceu aqui eu me lembro aqui em Brasília, aconteceu em grande número. Isso, imagino que outras partes do Brasil. 2.000 pessoas aqui em Brasília, né? Exato. A gente teve, se não me engano, mais de 100 feiras de troca no Brasil inteiro e fora do país. Em Portugal, Austrália. Então, a gente tem já ferramentas. Nós temos ferramentas para transformar a nossa realidade, a nossa vida em sociedade. A gente precisa escolher isso. A gente precisa buscar novas formas e novas escolhas. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente fala sobre isso também. Um combate ao consumismo pode ser também uma oportunidade de ensinar a compartilhar, a ser solidário. E vamos falar também sobre as leis que existem no Brasil para combater essa publicidade infantil voraz, desse jeito. Já no próximo bloco.